Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Graciele, que vai partilhar a Palavra de Deus para nós. Mas antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é Mãe de Deus e nossa Mãe, para que nos alcance, junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Irmãos e irmãs, mais uma vez estamos reunidos para refletirmos e rezarmos a palavra de Deus. A palavra hoje é dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, 28 ao 38. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo disse aos anciãos da igreja de Éfeso: Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos colocou como guardas para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com o sangue do seu próprio Filho. Eu sei, depois que eu for embora, aparecerão entre vós lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. Além disso, do vosso próprio meio aparecerão homens com doutrinas perversas que arrastarão discípulos atrás de si. Por isso, estareis sempre atentos. Lembrai-vos que durante 3 anos, dia e noite, com lágrimas, não parei de exortar a cada um em particular. Agora, entrego-vos a Deus e a mensagem de sua graça, que tem poder para edificar e dar a herança a todos os que foram santificados. Não cobicei prata, ouro ou vestes de ninguém. Vós bem sabeis que estas minhas mãos providenciarão o que era necessário para mim e para os que estavam comigo. Em tudo vos mostrei que, trabalhando desse modo, se deve ajudar os fracos, recordando as palavras do Senhor Jesus, que disse: há mais alegria em dar do que em receber. Tendo dito isso, Paulo ajoelhou-se e rezou com todos eles. Todos, depois, prorromperam em grande pranto e, lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam aflitos, sobretudo por lhes haver ele dito que não tornariam a ver-lhe o rosto, e o acompanharam até o navio. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, a leitura de hoje nos apresenta um momento muito forte e emocionante na vida de São Paulo. Ele está se despedindo dos anciãos da comunidade de Éfeso. Paulo sabe que talvez nunca mais os verás. E por isso, ele deixa um verdadeiro testamento espiritual. Meus irmãos, ele diz no texto: Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos colocou como guardas. Aqui está a primeira grande mensagem para nós nessa leitura, meus irmãos. A igreja, ela é um rebanho que pertence a Deus. Ela não pertence ao padre, ao coordenador,
ao ministro ou algum grupo. Tudo pertence a Deus. A igreja pertence a Deus. E quem recebe, meus irmãos, uma missão na igreja é chamado a cuidar com amor, com zelo e fidelidade. Paulo, na leitura, ele fala como um pastor amoroso. Ele amava a comunidade. Ele amava aquele povo. E ele alerta que surgirão lobos ferozes. Pessoas, meus irmãos, que tentarão destruir a fé, tentarão destruir a unidade, tentarão causar desordem e desunião. Isso continua acontecendo hoje. Quantas vezes nós vemos divisões, confusões, escândalos, pessoas querendo viver um evangelho sem compromisso, sem cruz e sem verdade. Por isso, Paulo diz: vigiai. Vigiai, meus irmãos. Vigiar significa não deixar o coração se afastar de Deus. É permanecer firme na oração, na palavra de Deus, na adoração e na Eucaristia. Permanecer fiel. Um cristão, meus irmãos, que não vigia, ele começa aos poucos esfriar a fé. Depois, Paulo, então, ele recorda o testemunho da própria vida na leitura, meus irmãos. Ele diz que trabalhou com as próprias mãos, serviu sem interesse, sem buscar riquezas ou reconhecimento. Isso é muito bonito porque mostra que o verdadeiro discípulo, ele não vive para si mesmo, mas para servir. Meus irmãos, hoje o mundo, ele ensina, procure primeiro, o seu interesse, mas a igreja e Paulo nos ensina, há mais felicidade em dar do que em receber. No final da leitura, meus irmãos, acontece uma cena muito humana, emocionante e bonita. Todos choram, abraçam Paulo e se despedem com carinho dele. Isso mostra que a evangelização, ela não é fria. O cristianismo, ele cria laços profundos de amor. Paulo, ele não foi apenas um pregador, meus irmãos. Ele foi um pai espiritual para aquela comunidade. Ele amou as pessoas de verdade. E essa leitura, ela nos faz pensar sobre os nossos pastores, padres, religiosos, líderes de comunidade. Eles precisam muito, meus irmãos, da nossa oração, porque o inimigo, ele tenta ferir justamente aqueles que cuidam do povo de Deus. E aqui também fica uma pergunta para nós hoje. Como eu tenho cuidado da minha missão que Deus me confiou? Talvez você não seja padre ou religioso, mas existe um rebanho aí perto de você. A sua família, amigos, um grupo, seus filhos. As pessoas que Deus colocou em seu caminho. Todos nós somos chamados a cuidar uns dos outros. Meus irmãos, que hoje nós possamos pedir ao Senhor um coração vigilante, um coração generoso, um coração capaz de servir com amor. Que São Paulo, ele nos ensine a viver uma fé verdadeira, perseverante e cheia de entrega a Deus. Amém.